Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Andrioli Costa, Ian Fraser, Lorena Herrero e Mikael Kitsch. Então vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR, porque chegamos nesse momento. Outras notícias rápidas, papum. Vamos dar um giro aqui nas notícias que rolaram também pela cultura aí no Brasil e que não cabem aqui num bloco específico, ou não deveriam caber, porque é muito complexo as nossas rapidinhas. Elas sempre, a ideia é ser rapidinho, mas aí às vezes a coisa... O conceito de velocidade é relativo. O conceito de velocidade é muito relativo, principalmente no Folclore BR. Nosso primeiro assunto aqui das rapidinhas é um giro nas festas folclóricas no último mês, aí, que rolaram nos últimos dias. Tivemos o Sairé 2022, que aconteceu lá em Alter do Chão. Voltou a acontecer presencialmente depois da pandemia, depois de todas as coisas que a gente passou. Sairé aconteceu, e dentro do Sairé nós temos lá o Festival dos Botos, que rolou também. E se você não conhece o Festival dos Botos, ele é tipo o Festival de Parintins, onde temos o Boto Tucuxi versus o Boto Cor-de-Rosa. São duas agremiações, como se fosse essa agremiação carnavalesca que junta várias questões culturais e tal, e eles vão ali fazer apresentações e depois serem votados ali pelo júri, e vão descobrir quem ganhou, né, nesse festival folclórico. E nesse caso ganhou o Boto Tucuxi esse ano, Boto Cinza. Ele ganhou o festival lá em Alter do Chão com um voto de diferença. Olha aí, ele... E tem uma coisa que para a cidade, é uma coisa bastante específica. Eu gosto de trazer aqui o Sairé, porque ele é algo muito específico do cantinho do Brasil, não é uma coisa famosa, muita gente nem faz ideia, né, que existem outros tipos de... É que ele é quase um boi bumbá, né, porque toda a estrutura é muito parecida com o boi bumbá de Parintins, que você vai ter o tripa ali, né, dentro do boto, e aí tem esse boto dançante ali. Vou mostrar depois algumas imagens aqui para vocês também darem uma olhada como é que foi esse festival, mas procurem aí o Sairé, que é algo bastante interessante. Rolou também o Cosme e Damião, aí, criança na rua, coisas acontecendo. Eu entreguei doce, inclusive, esse ano, foi muito legal a experiência. Rolou... Juiz de Fora ou Rio? No Juiz de Fora, entregou Juiz de Fora. Rolou o Círio de Nazaré também. E o Círio de Nazaré traz vários envolvimentos bastante específicos. É uma festa, celebração religiosa, que dentro de qualquer celebração religiosa, a gente lembra aqui também que toda celebração religiosa tem essa questão folclórica muito forte, né? No Círio de Nazaré você vai ter lá os cordões, as pessoas levando a corda. Mas enfim, o Círio tem esse lance da corda, tem o lance do maniçoba, da comida, que é muito forte. A cidade toda cheira a maniçoba no dia do Círio de Nazaré. Então é uma festa que também voltou depois da pandemia, e voltou com tudo. A galera voltou on fire, inclusive porque tiveram políticos indesejados nesse momento também, querendo fazer visitas, sendo proibidos. Então rolou no meio daqui da disputa eleitoral, né? Então foi bastante intenso o Círio de Nazaré esse ano, que rola lá em Belém do Pará. Então esse aqui é o mini giro aqui das festas que rolaram aí. Vocês chegaram a ver alguma coisa, acompanhar alguma festa por aí? Eu sei que o Andrioli andou em festa no Rio de Janeiro aí, que eu dei vendo, hein? Eu andei, cara, e é uma festa que, por causa da pandemia e da falta de dinheiro, ela aconteceu fora de época, né? Que é uma festa do divino, que ela teoricamente era para acontecer em Pentecostes, que Pentecostes é um momento assim variável, né? É tipo Páscoa. Então devia acontecer mais ou menos entre maio e junho, mas o pessoal conseguiu grana para fazer Pentecostes, para fazer a festa do divino na comunidade maranhense do Rio de Janeiro em outubro. E aí foi uma festa de uma semana, né? Começa com a construção do mastro, né? O levantamento do mastro, um mastro de 6 metros de altura, todo adornado com fruta, vinho, doce, não sei o que depois de uma semana e um dia vai ser derrubado, né? Já foi derrubado, e a comunidade pega essas comidas todas, né? Come e tal, e celebra, claro, em cima do mastro, a bandeira do Divino Espírito Santo.
E é uma festa da comunidade maranhense super interessante, porque junto ao catolicismo tem um padre que reza a missa e tal, mas também está junto com as lideranças do tambor de mina, né? Então tem muita gente que é de terreiro e que está ali celebrando o Divino Espírito Santo. É muito doido. E muita comida, né? Tem um momento ali de dar doce para as crianças, tem o bolo que vai para as crianças também. Achei muito impressionante. Eu fui junto com a Gláucia do Jangada Brasil, gravei, vai virar um podcast aí no futuro, com certeza. E outra coisa também, lá eu encontrei pessoalmente pela primeira vez Lena Martins, a criadora das bonecas Abayomi. Não foram lá da época do Davi Negreiro, hein, galera? Foi a Lena, na década de 80, que cria a boneca negra sem corte e sem costura, né? Só com dobras e nós. Então, conheci a Lena lá pessoalmente, já gravei com ela, dei um abraço. Ela é maranhense e estava lá de caixeira, né? Tocando caixa durante a reza. Muito legal. Demais. Pô, que demais. E essa mulher aí, ela é uma artista que conseguiu, assim, não só pelo imaginário que foi criado, mas pelo poder da arte dela, né? Tipo, no sábado mesmo, lá no colégio, teve uma oficina de bonecas Abayomi, sabe? Tipo, a galera ganha vida ensinando isso, sabe? E vira renda. Isso é... Pense no poder que uma pessoa teve, né, velho? Muito louco isso. Com certeza. Pra virar fake news aí, né? Tipo, a história da boneca Abayomi, que na verdade, entre muitas aspas, eram bonecas criadas por mulheres escravizadas para suas crianças e tal, nos navios negreiros. Rasgando barra da saia. Rasgando barra da saia. Gente... Você imagina, a pessoa adora a visualidade, né? Isso é uma cena de cinema, assim, rasgando a saia. Exato. Sendo que aí você fala assim, pá, mas a história não é linda, não sei o que mas é mentira, né? Porque isso invisibiliza o trabalho de uma artesã nordestina, negra, envolvida com os movimentos sociais, envolvida com os movimentos culturais, que estava alinhada com tudo isso e faz esse projeto há 30 anos atrás, né? E aí? E assim, né, quando você analisa o que faz essas narrativas serem tão populares e como que elas são criadas, eu não sei vocês, mas eu olho essas coisas e não consigo achar bonito, não. Só fico meio tipo... não sei, cheira uma romantização meio bizonha. Perfeito. É isso que eu ia falar. Geralmente, a romantização do sofrimento gera muito engajamento. Né? Foi a mesma coisa que... o sofrimento cru e cruel, ele... Geralmente o que acontece não tem a repercussão porque não tem essa narrativa tão romântica por trás, né? Exato. Pois é, a mesma coisa que acontece com aquela história lá das oferendas de terreiro nas encruzilhadas, ser para escravos fugidos, e você cria toda essa narrativa. Mas não é lindo eles entregando... se você gosta de apagamento de simbolismo religioso, realmente é bem bonito. Eu sou Lena Martins. Nasci no Maranhão, vivo no Rio de Janeiro desde 1958. Eu sou artesã. Em 1987, eu criei a boneca Abayomi, uma boneca sem nenhuma cola, sem nenhuma costura e uma boneca preta. Atualmente, tem muita gente fazendo boneca assim no Brasil e até fora do Brasil, né? Algumas pessoas me procuram para saber qual é a origem da boneca, porque desde o final dos anos, desde 90 mais ou menos, final de 90, algumas pessoas estão contando uma outra história, inventaram uma lenda para o nascimento da boneca. Eu estou fazendo muito esse vídeo assim para que essa história, a história de nascimento da boneca, que é uma história atual, é uma história que tem 30 e poucos anos, né? Que ela seja reconhecida. Eu acho que assim, no momento em que a gente está, de um modo geral, derrubando monumentos, né? Eu acho que é uma hora da gente afirmar e reconhecer aqueles que estão fazendo suas atividades em função de trazer
afirmação para o povo negro, né? Afirmação no sentido de autoestima, de ocupação de espaço. O Sairé, ele é uma festividade religiosa muito delicada de se pensar também. Vou deixar depois para vocês aí um documentário feito no ano passado sobre o Sairé, bastante interessante, 20 minutinhos lá no YouTube. E vai contar um pouco a história, né? E a história do Sairé ela é um pouco delicada, porque ela é basicamente sobre a cristianização dos povos indígenas da região. E a história inteira ela é baseada nisso e ela tem muito viés de enaltecer o quanto o cristianismo melhorou a cultura e aprimorou os povos indígenas de várias formas, né? Então a gente entra aqui nesse campo porque é um campo cultural bastante delicado, porque ao mesmo tempo que a gente enaltece, pouco importante, Alter do Chão, lá no Distrito do Pará e tal, cantinho do Brasil, pô, tem uma festividade que as pessoas poderiam dar mais atenção, porque o próprio Festival dos Botos, ele é mal televisionado, ele não tem uma transmissão muito, muito boa como o Festival de Parintins, que é milionário e tal, mas é uma festividade lá que acontece bastante específica, bem legal de conhecer e tal. Mas essas festividades também trazem problemas, né? A sociedade está aí e a gente tem essas questões. E ali tem muitos elementos que misturam essas questões das culturas indígenas com o envolvimento cristão, com esse catolicismo popular. E isso faz uma mistura de um jeito que o catolicismo popular tem mais força, né? O cristianismo vai ter mais força e vai sofrer um apagamento mesmo dessas culturas. Ao mesmo tempo que vai ter gente que vai entender isso como uma espécie de resistência dos povos locais, né? Que estão ali, de alguma forma, ainda sendo representados. Mas eles são representados de uma maneira cristianizada. Então, a gente tem esse lugar bastante delicado que ele tá ali, e ele é uma festa incrível, grande, cheia de coisas, e que ao mesmo tempo é bela e bastante interessante de pensar esses pontos de resistência do povo, né, de como esse povo resiste. É importante pensar também do que resiste desse povo, né? O que sobra ali no final, do que a gente conhece desses povos e o que aconteceu com esses povos. E fica no documentário uma coisa meio, então, mas que tentou ali trazer uma cultura nova para os povos indígenas. Não, gente, o que aconteceu foi extermínio e apagamento. É só que como é que você fala isso dentro de um documentário que está falando sobre a história e enaltecendo a coisa, né? E aí é por isso que a gente tem que ter esse olhar para olhar, não só olhar e ler os conteúdos relacionados a folclore e cultura, porque a gente precisa ter esse olhar decolonial na cabeça, assim, esse olhar de que existiu uma colonização do Brasil, a gente precisa ter isso aqui. Lendo Câmara Cascudo, que a gente sempre fala aqui também, a gente precisa estar atento o quanto tem de questões ali que são bastante discutíveis. Não é porque ele é o cara e que a gente enaltece aqui, claro, uma pesquisa maravilhosa, que não vão ter problemas também. Então... Um outro caso que aconteceu lá na minha página um mês passado, no colecionador de sacis do Facebook, é quando eu compartilhei uma tradição, eu acho que é a Pretinhos, no interior de Santarém, é um distrito de Santarém, tem uma tradição lá que chama Pretinhos, que os escravizados, quando eles iam fazer uma celebração, né, em que uma coisa muito comum, você pega cinza com água, passa na cara para ficar aquele lume preto mesmo, né, a boca bem vermelha, né? E isso eles faziam na época e se perpetuou. Então, mesmo hoje, pessoas que não são negras fazem isso, né? Então, é blackface? É blackface, claro que é, né? Mas é uma tradição, as pessoas fazem até hoje. Então, quando eu postei isso e me perguntaram se era blackface, eu disse que sim. As pessoas, mas tem que ver, porque é a cultura, não sei o quê. É a cultura, é claro que é a cultura popular. É blackface. Exatamente, as pessoas fazem, a gente não pode ignorar. É muito interessante porque eles usam gorros, assim, eles não pulam de uma perna só, mas era só o que faltava, né? Porque era praticamente um cosplay de Saci. Interessantíssimo. Porém, é blackface, né? Hoje em dia a gente discute esse tipo de coisa que não se discutia antigamente. Faz parte, a sociedade caminha. Sim. No próprio Festival de Parintins, ou em várias manifestações Sim, aí do Maracatu e do Boi Bumbá, a gente vai ter essas coisas aí também, né? E não tem...
E a gente não tá falando, Maracatu gente, vamos encerrar a manifestação do Bumba Meu Bumba no folclore, que um dos elementos essenciais ali para definir uma coisa como folclore é a dinamicidade e a capacidade dele de se alterar e se adaptar com os contextos dos novos ambientes que ele se insere. Portanto, a gente tem direito. E duas categorias. Dinamicidade, como a Helena me lembrou, e aceitação coletiva. E se está em discussão, é porque a aceitação coletiva está pendente, né? Por isso que Blackface some do Festival de Parintins, e por isso que coisas como o Maracatu cearense, Maracatu Nação Cearense, em que é o homem que se traveste de mulher para ser a rainha e ainda pinta a cara de preto, de repente, quando chega para fazer uma apresentação num lugar onde essa discussão já está avançada, aí causa um estranhamento gigante, né? E aí, como é que se resolve isso? Não sei, né? Não sou eu que vou bater o martelo. Cultura não se decide assim, né? Você não decide numa martelada, mas com discussões plurais que vão fazendo a coisa mudar, se transformar, sumir, se conservar, enfim, é dinâmico. E nesse dinamismo, a gente precisa ter esse ponto de exclamação ali que tem essa informação. Essa informação ela não pode ser perdida, ela não pode ser deixada de lado. A gente precisa trazer esse ponto, que é um ponto delicado, mas é um ponto que precisa ser falado, porque senão a gente fica num negócio de só enaltecer as festas, só enaltecer as celebrações, e parece esquecer que ali também existem questões que precisam ser repensadas, né? A sociedade, ela avançou, ela mudou, ela tem outras demandas. E quais demandas estão sendo solicitadas ali? E talvez valha pensar isso, como o Festival de Parintins repensou, como tem outros festivais também repensando isso, mas aí que tá o negócio, né? Às vezes a pessoa repensa de um jeito que é, tipo, modificar completamente. E não é modificar completamente, é entender que esse ponto está ali. E aí, como ele vai se transformar, antigamente, é uma outra coisa. Antigamente, mulher não podia ser puxadora de toada, de boi. Hoje em dia, o que mais tem é mulher puxando toada. E aí, na hora que você for fazer esse movimento, você enaltece o movimento. Antigamente não tinha, agora tem. Porra, imagina o poder disso dentro da fala da pessoa ali puxando, falando, trazendo isso. Esse poder é o poder de hoje, é o poder de que hoje a coisa é diferente. Antigamente mulher não podia ser bate-bola no Rio de Janeiro. Agora pode, e vou enaltecer isso com uma maneira bem positiva ali, ó. Agora pode, nós estamos aqui cumprindo esse papel. Pronto. E você pode notar que todas essas adaptações que vão acontecendo, é lógico, a gente tem sim processos que vão sofrendo alterações até a manifestação final ficar meio que indissociável do início, o que é totalmente normal também. Tipo, você pode até pode até mudar o nome, às vezes era outra coisa. Mas você vê que nessas situações, tipo, agora as mulheres também podem usar roupa de bate-bola. Você continua vendo a galera andando ali, você continua vendo o pessoal tocando terror, você continua vendo a galera usando as vestimentas, aderindo ali fazendo as escolhas ali de que eles vão botar nas roupas. Você vai ver ali a movimentação do Festival de Parintins, de começar a colocar pessoas indígenas e uma pessoa negra para fazer o Pai Francisco. Não muda essencialmente o simbolismo de nada. Na verdade, você só tá, tipo, literalmente, se o Pai Francisco era um cara negro, tem um cara negro representando, o que mudou na narrativa? Olha aqui, diga. Uma coisa interessante. Quando eu pedi para os meus alunos falarem de manifestações folclóricas do Rio de Janeiro, né? Uma aluna trouxe um negócio que eu nem conhecia. O Anderson deve saber o que é o baile de corredor. Nossa. Que é basicamente, durante um baile funk, você junta, né? Você abre, né? Tipo uma roda punk, só que você abre de um lado do outro, né? E os dois grupos, eles vão sair na porrada. Né? Aqui na Bahia a gente chama isso de corredor polonês. Não, porque é lado A, lado B. É tipo, não é quem passou no meio. Não é quem passa no meio. Tá. É lado tipo, A, os lado dois B. lados vão sair no pau. E aí ela apresenta isso falando assim, é uma catarse coletiva de um grupo marginalizado que vive com a violência frequente e vão para lá, só que lá tem regras. A regra é, não pode arma de fogo, não pode matar, e
não tem envolvimento com facção, é só pessoas que estão ali querendo extravasar. Eu achei interessante porque nos desafia, não é uma coisa bonita, estética, né? É porrada crua, é violência, né? E isso é uma manifestação folclórica, é uma manifestação cultural. A gente não precisa gostar para reconhecer que o povo faz. É uma prova de que alguém está quebrando a regra número 1 do Clube da Luta. Você não fala sobre o Clube da Luta. Mas a gente discute muito isso do não gostar com a Malhação de Judas, né? Com fenômenos parecidos de criar esse espantalho. E a gente vai ter tanto... É aquilo, né? A gente vai ter um monte de espantalho do Judas, tipo, sei lá, do Bolsonaro, que o pessoal vai tacar fogo, explodir e ficar, tipo, iradaço. E a gente vai ver um pessoal de outro lugar que vai fazer um bonecão com o Lula que seja, ou então com minorias, fazer um boneco representando LGBTs, tacar fogo no bagulho, e você fica, tipo, é verdade. Complicado isso aqui. Mas isso não... Isso é uma coisa que, tipo assim, qualquer um que faz pesquisa, ele não pode fazer juízo de valor para definir se a coisa é uma manifestação ou não. Você pode dizer que você não concorda, mas para você dizer que não é uma manifestação só porque você não concorda, não pode, não tá errado. E é sempre interessante quando a gente olha movimentos culturais que podem ser estagnados ou fluidos, né? Aqui interessa ficar a estagnação desse poder, né? É sempre importante ficar olhando quando se reclama de mas aí perde nossa tradição. Mas essa tradição está beneficiando quem? Quem é que está ganhando com essa manutenção, né? Quem é que ganha quando você fica nesse espírito de conservar o poder, né? E eu gosto muito de manifestações populares que acontecem porque o povo quer, porque o povo vai construindo e do jeito que o povo vai, né? Não tem... É bem democrático em sua grande maioria, claro que nem sempre, né? Não, tranquilo. Para finalizar aqui, eu queria só me retificar aqui com o lance do Sírio, que é Berlinda, o nome do negócio que leva a Santinha, é a Berlinda. A Berlinda é onde as pessoas carregam lá a Santinha dentro lá do seu lugar de vidro. E aconteceu uma época que essa Berlinda, ela ficou atolada. As pessoas não conseguiam tirar ela do lugar, porque ela ficou atolada numa lama lá durante o Sírio. E aí, começaram a amarrar uma corda nela, e o povo começou a puxar para conseguir tirar esse atolamento dela. E essa corda ficou no Sírio. E ela já tá aí há 50 anos, sei lá, é bastante tempo que se tem uma corda puxando essa Berlinda. E essa corda, hoje, ela tem 400 metros, e ela vai puxando essa Berlinda até a igreja, e as pessoas ficam ensandecidas para tentar encostar na corda para fazer como se estivesse fazendo um gesto de tirar a santa lá do atolamento, né? Então, as pessoas encostam nessa corda para fazer promessas, para fazer pedidos e tal. Então, é uma guerra para encostar na corda durante 400 metros. E essa corda vai sendo puxada. Então, essa é parte de um movimento que você vê essa influência do povo dentro desse movimento de uma festa, uma celebração religiosa, né? Então, como é que a corda ficou? E foi ficando e virou uma tradição agora, e as pessoas já perderam de vista de onde que veio essa corda, né? Tem uma corda, eu quero pegar essa corda. Então, isso é muito legal, porque tem uma manifestação popular muito grande. Tipo, se a corda não estiver ali hoje, as pessoas vão sentir falta dela. Essa corda agora faz parte do movimento do Círio de Nazaré. Então, a corda é algo fundamental ali dessa trajetória toda da santa. Então, esses movimentos são movimentos muito, muito interessantes de se observar, e eles estão dentro da celebração religiosa. Então, gente, tem horas que é difícil separar o que é folclore e do que é a religião em si.
porque eles estão ali conversando, um do ladinho do outro. Então, a gente traz esses temas pra cá porque eles sim conversam, mas eles conversam em lugares específicos, onde o povo tá ali agindo de uma maneira bastante vívida. Ele está ali interferindo muitas vezes naquele rito religioso que é todo cheio de coisa, mas aí chega o povo e pau, dá algum negócio ali que não tem, que você jamais esperaria. Isso é muito interessante de se analisar. E para complementar esse programa, eu convidei a Wellita Macedo, que inclusive participou do programa passado. Ela mora em Belém do Pará, e convidei ela para falar um pouco sobre como foi o Círio de Nazaré em 2022 e falar um pouco da experiência dela durante a celebração. 2,5 milhões de pessoas tomaram as ruas do centro de Belém, capital do estado do Pará, no último 9 de outubro, domingo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará. A grande procissão do Círio 2022 voltou a promover romarias presenciais depois de 2 anos de pandemia, quando não houve procissão oficial na festa católica. E com o tema Maria, Mãe e Mestra, a edição de número 230 do Círio de Nazaré homenageou a padroeira da Amazônia. E entre os promesseiros que abrilhantaram a festa, teve um pescador que usou roupa com 200 caranguejos vivos e uma professora carregou uma cruz em agradecimento à saúde da sua mãe. O Círio de Nazaré durou mais de 5 horas de romaria num percurso de 3.600 quilômetros. A romaria saiu às 7h10 da manhã da Catedral de Belém, após uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém. A procissão seguiu rumo à Basílica Santuário, erguida no mesmo local em que a imagem foi achada em 1700 pelo Caboclo Plácido. Percorreu o centro histórico de Belém e alguns dos principais monumentos representativos da história da cidade, como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, a Praça da República, entre outros. Ao 12h20, a Berlinda chegou à Praça Santuário, onde ocorreu a missa de encerramento da grande procissão. Além do Círio de Nazaré, várias outras festas, homenagens e romarias marcam os 15 dias de festa à padroeira da Amazônia. E na última segunda-feira, agora, dia 24, ocorreu o Recírio, que é quando se encerra as festividades à Nossa Senhora de Nazaré. Foi realizada a missa do Recírio na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, e uma procissão que levou a imagem peregrina de Nossa Senhora até a capela do Colégio Gentil Bittencourt, onde ela fica até o Círio do ano que vem. Antes, a imagem original voltou ao altar principal da Basílica. Eu sou Wellita Macedo, com informações do Círio diretamente de Belém para o Folclore BR. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é Oni, a Lenda do Deus Trovão. Estreou aí a nova série na Netflix, é uma minissérie de 4 episódios, uma animação que mistura aí stop motion com a animação em CGI, animação em computação gráfica. Vamos aqui para a rápida sinopse oficial aqui de Oni, a Lenda do Deus Trovão na Netflix. Abre aspas. Em um mundo povoado pelos estranhos deuses e monstros da mitologia japonesa, a filha de uma das criaturas, a audaciosa Onari, está determinada a seguir os passos dos poderosos heróis das lendas. Mas seus poderes singulares ainda estão por ser revelados. Será que, ainda assim, ela é capaz de proteger sua vila pacífica da presença invasora do misterioso Oni, que ameaça os deuses? Essa é a sinopse de Oni, a Lenda do Deus Trovão, uma série super fofinha. Eu assisti só o primeiro episódio, por enquanto. E ela é maravilhosa, mas é aquilo. É uma mistureba e vamos pra mistureba, porque é aquilo de trazer elementos de diversos lugares, assim, mas o que eu achei legal dessa coisa deles especificarem alguns personagens não tão convencionais, assim, ou personagens muito poderosões, assim, tipo, eles não são aquelas coisas heróicas, como a personagem que é chamada de Umbrella.
A melhor de todas, nem conheço ainda. Ela se chama Umbrella, ela é o guarda-chuvinha, que tem sim um lugar no folclore japonês, que é essas figuras de Tsukumogami, que são esses personagens que depois, são objetos que depois de 100 anos, eu não sei se é de uso ou de existência, eu não sei se a Lorena sabe dizer. Eu acho que é de existência. Que aí depois de 100 anos eles ganham vida. É um objeto muito velho que ganhou vida. E no caso, tem um guarda-chuva. Que na série ela é a Umbrella. Que é muito, muito fofinha, muito legal. A série é muito bacana, assim. Ela é bem infantil, mas ela traz elementos, assim, que a gente encontra no Estúdio Ghibli. Essa coisa mais contemplativa, de alguns momentos mais de trazer os olhares da família, esses valores familiares e tal, esse entendimento de quem eu sou eu na fila do pão, né? Que é a criança tentando se encontrar na sociedade onde ela vive. E eles estão ali aprendendo a usar seus poderes. Então você vai encontrar o Kappa também, que é aquele personagem que tem ele tem um buraquinho na cabeça que tem uma água, mas ele é um pato. Eu não sei que bicho é o Kappa. Ele é um próximo. Ele parece ele tem um bico de pato, mas ele tem um casco de tartaruga. E ele é tipo um bicho humanoide, assim. Ele tá ali no meio termo ali do anfíbio, é tipo um ornitorrinco. Sim. Aquela bodega. E é um negócio muito bonitinho, né? Eu tô encantada com o trailer. Eu tinha visto quando tinham anunciado que ia lançar isso. Acho que foi antes da pandemia até que eles tinham anunciado. Uhum. Tinha só uma imagenzinha. E já tava tipo, parece uma gracinha, vou assistir. E aí quando saiu o trailer, eu que já tô um pouco mais acostumada assim com a temática, já me entupiu de referência ali, umas coisas muito simplonas ali que eu já fiquei, nossa, que divertido. Você vê que eles estão ali trazendo um monte de curiosidades folclóricas ali da cultura japonesa e colocando ali no meio do roteiro. E como o Anderson falou, é meio uma baguncinha, mas eu percebo que eles já estão... É uma coisa bem comum. Eu vejo isso um pouco na Coreia também. E a Coreia, querendo ou não, ela tem ali alguns elementos culturais e de compreensão de mundo que são similares. E eles fazem muito isso, tem muito caos na construção de personagens, que tipo de coisas sobrenaturais que estão presentes ali. Os Tsukumogamis, eles são um exemplo muito clássico, assim, eles fazem objetos eles passam a ser animados, né? Isso abre precedente para todo tipo de coisa. Você vai ver um monte de ilustração que tem umas lanternas, com aquelas lanternas de papel, né? Com um olho, com uma linguona, o guarda-chuva também, o Caracaça vai estar ali com a linguona também. Eles adoram os bichos com as linguonas para te lamber a sua cara. Uhum. Tipo, umas histórias. Eles têm uma energia, eles têm muito bicho lá que tem uma energia de perna cabeluda. Eles aparecem. Sim. É um bicho completamente aleatório que ele surge de noite, ele faz alguma coisa absurda, te dá uma rasteira, né? O bicho vem lamber a sua cara e é só isso. Ele vai embora. E você fica, tipo, apavorado. Eu ficaria traumatizado se o guarda-chuva lambesse a minha cara no meio da noite. E não precisa de mais nada. Eles têm isso muito bem estabelecido na cultura já. Eles põem os guarda-chuva sim. Eles têm os como é que é o nome? Os shamisen, que são os instrumentos de corda que eles têm ali também. Também os bichos ficam vivos. Eles têm todo um evento ali, eles têm um tipo de desfile de fantasia que até rolou esses dias, lá em Kyoto, que ele é baseado numa lenda que é simplesmente os objetos da rua inteira resolveram que um dia eles estavam doidos e eles saíram correndo pela rua de uma ponta a outra, e o pessoal tipo, caralho, muito doido, vamos fazer agora um desfile de yokais aqui pra todos. Netflix, me contrata aí pra eu dar esse plot pra vocês, que é Maricondo expulsando objetos yokais de casa. E tem isso dos 100 anos, eu acho que é tipo de 100, como o André tinha falado, eu acho que é 100 anos de existência, porque eles têm muito isso para as raposas, por exemplo. A raposa viveu 1000 anos, não interessa o que ela fez. Ela viveu 1000 anos, ela tem 9 caudas, ponto. Então eu acho que o tempo que você existe, isso tem muito na Coreia também. Se o bicho viveu 1000 anos, só precisa viver 1000 anos. Como você faz isso, a gente já não sabe, mas assim, você conseguiu atingir essa marca, você automaticamente ascende
de alguma forma, independente do que você for. Você tá ali, você ganhou o pô de nível ali e conseguiu. E esse negócio, a gente vê muito dos elementinhos ali. Então tem um momento ali no trailer que o Kappa, ele vai cumprimentar alguém, né? E no Japão a gente tem o costume os caras têm o costume de fazer essa reverência, né, com a cabeça. Ele faz a reverência, a água que fica na cabeça dele cai e ele meio que morre, assim, ele cai no chão e ele estatela. Isso é uma coisa que você aprende no folclore japonês, que o Kappa, ele é um bicho, assim, como muitos dos yokais, ele é meio ambíguo. Ele pode não tá nem aí pra você, como ele pode te matar de formas meio bizonhas que eu não entrarei em detalhes necessariamente hoje. Mas você morre. E aí as pessoas ficam, não, então assim, quando você encontrar um Kappa, você cumprimenta ele. Porque se você cumprimenta alguém, a pessoa é obrigada a te cumprimentar de volta. E se cair a água da cabeça dele, ele automaticamente fica sem poderes. Ele fica todo... e você sai correndo. E aí eles vão lá e eles aplicam isso na série, né? Nossa, eu descasquei de rir ali. É muito legal. O bicho se tela e morre no chão. Tem Tanuki? Tem Tanuki. Tem um tanuquinho ali. Não sei, Tem um sacão. não sei como a gente só vê ele da cintura pra cima, né? Então eu não sei como está a parte de baixo. Os Tanuki Mas tem no trailer, né? Pelo menos não reparei no resto do trailer, mas vai que, né? Aí, ô, Ian, acorda aí, tem Tanuki. Tanuki é aquele filme que você trouxe aqui, Um pouco? Vocês estão falando de coisa que eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Pão Pouco. É, o Ian que me lembrou desse filme que Os Guaxinins. Eu nem lembrava desse negócio. Eu fui assistir, porque era um filme que eu não tinha assistido. Eu não lembrava desse filme de jeito nenhum. Que é o Pão Pouco, que é do estúdio Ghibli. E ele traz ali os Tanuki, que se transformam, né? Eles se transformam em seres humanos ali e vão trabalhar, vão fazer coisas, andar no meio da cidade. E aí eles têm uma comunidade toda ali. E no filme é muito legal. Tem esse filme na Netflix, então assistam, porque essa questão que ele tem com o saco é algo muito sensacional. É incrível, é maravilhoso, gente. Você encontra, na moral, você encontra uns ukiyo-e, né, que são as estilogravuras ali, acho que do século XVIII para XIX. Você encontra uns ukiyo-e de Tanuki fazendo absolutamente tudo com os testículos, vocês não têm noção, porque os Tanukis, eles têm essa habilidade de esticar a pele do testículo infinitamente para uma série de funções. E aí então, você imagina aí, você vai ter ali umas estilogravuras ali do século XVIII do bicho usando para cobrir porque tá chovendo. Você tem um grupo de 5 Tanukis usando o saco de um para pescar um peixe gigante. Eles fazem o que quiser, é maravilhoso. A cena que eu contei aqui era, eles estão sentados, tá tendo uma aula e aí o Guaxinim que tá falando, e vocês acham que vocês estão, sei lá o quê, mas vocês estão todos sentados no meu saco. E aí o tapete é do saco dele. E ele retrai e todo mundo cai assim no chão. Eu falei, caralho! Eu vi isso. Eu literalmente vi isso aqui agora na minha frente. Bom demais, gente, bom demais. E aí... Eu gosto muito de falar, só pontando rapidinho, mas eu gosto muito de pontar o folclore japonês, porque ele tem uma energia muito diferente da epicidade que a gente traz da Europa, né? Então eles têm um nível de palhaçada, um nível de ridículo, vamos dizer assim. E isso é só normal, isso tipo, não é ridículo no sentido de nossa, eu não gosto disso. É normal, tá? Isso é uma coisa recorrente das histórias. E, claro, depois de um tempo ali, que a gente tem um período que eles vão renegar ali o folclore, mas quando tem essa retomada, eles abraçam isso e é isso mesmo, galera. E eu gosto muito disso porque o pessoal tem muito esse discurso de que as coisas que tem aqui são ridículas. Eu fico, gente... As pessoas, só porque vocês estão procurando só coisa boa, porque vocês acham que é só assim que tem no mundo, mas tem um monte de bicho cagado ali na Europa, eles só decidiram não usar.
E cai num debate, às Ele vezes, muito moralista também, dessa coisa do ai meu Deus, tá mexendo com um saco, ai que bicho estranho. Se fosse brasileiro, tava a galera fazendo meme que nem o Boto aí o tempo todo, porque o bicho, ai, no Brasil tem um bicho que tem um saco gigante, olha isso. E isso cai... O pessoal já fica enchendo o saco quando a Lorena fez o Ataíde com a piroca que dava a volta no pescoço. A galera não consegue. E no lidar, Japão, o Japão é um país extremamente conservador, gente. E essas questões estão ali, de alguma forma, sendo tratadas dentro da cultura, né? Então, é uma coisa... para você ver o nível, o que é o conservadorismo japonês. É uma outra parada. Porque isso no Brasil, ele cai numa outra malha, assim. Essas relações que a gente tá falando aqui desses personagens, o próprio Taide mesmo, essa questão do saco do Guaxinim lá, ele vai cair numa outra malha pra gente aqui. No Japão já tem um outro sentido. Então, assim, é uma relação muito diferente. Então não dá pra fazer igual. No moralismo que nós temos aqui, mesmo em um país que também é bastante conservador, ele é diferente do que é no Japão. Tem uma outra relação lá. E o que eu só acho complicado é quando a gente cai aqui no lugar do Japão bizarro. O Japão é bizarro. Calma lá, porque também não é para isso, né? Não é para chegar e falar, ai, tem isso no Japão porque o Japão é bizarro. Não é por aí também, né? Então, a gente precisa se atentar a como é que a gente tá tratando essas coisas. Cada país tem a sua especificidade. É uma coisa diferente, é um tratamento diferente e isso a gente precisa estar sempre ligado. E é aquilo, né, gente? O que a gente vai estar falando aqui é da forma como eles abraçam as peculiaridades que também existem ali, e eles vão trabalhar aquilo com algum grau de normalidade, sem ficar reclamando. Porque certamente vai ter gente que vai reclamar lá, né? Mas sim. A gente vê isso em produções grandes, a gente vê isso no Estúdio Ghibli, os tanukis ali fazendo arte. A gente vai ver isso em uma série de produções que vão estar aparecendo ali no mainstream, né? Coisa que, tipo assim, eles escolhem trazer também como contraponto. E aí as pessoas acham que existe, que é tudo bizarro lá, porque eles fazem eles transmitem, né? E eles tem toda uma questão também deles não estarem alinhados com o cristianismo e serem um país que aparece bastante, né? Sim. E aí quando a gente vê para os outros que aparecem muito, que já são países cristãos, aí eles fazem essa seleção, assim, eu só vou pegar os dragões, eu só vou pegar as fadas, eu só vou pegar um negócio. Aí você não põe umas histórias bizonhas de fada que você vai ver no folclore britânico, você não põe aqueles bichos lá das iluminuras francesas, que é aquele boi que joga ácido pelo rabo. O pessoal não põe essas coisas, mas tá lá também. É isso. E a gente tem todas as nossas histórias que são higienizadas, né? Tipo, o próprio Curupira, com as versões de Curupira, que ele tem um pênis gigante, que ele usa para laçar o caçador na mata, ou para bater nas árvores, né? Para ver se elas estão intactas, né? Aí, aí tem bom, enfim, tem as histórias quando a gente vai entrar mesmo nas histórias populares, a gente vai encontrar muito peido, muito mijo. Sim, né? Coisas nojentas, escatologia. Viola de coxo, para você fazer uma boa viola, você mija nas cordas, né? Corda de tripa de bugio durante uma lua cheia, né? Tudo isso tá na folclore, que a gente não vê na mídia, porque a mídia, ela extirpa isso para não ter problema ali de comercialização, né? Exato. E a gente conhece pela mídia. Acompanhe na Netflix aí, o Oni, ela tá lá, já estreou com os 4 episódios. É uma série que vai ficar ali muito no lugar do Maia e os Três Guerreiros, que é uma série evento, ela não tem um formato tradicional, cada episódio tem, em média, 40 minutos, o que para uma série de animação é muita coisa, é muito diferente, assim, do que a gente vê normalmente na média dos 20 minutos. Então são 4 episódios de média 40 minutos, é esse grande evento ali pra Netflix. E muito bem feito, tecnicamente muito perfeito, assim, a animação stop motion sempre causa esse ar de
ser impressionante, né, do detalhamento e como a coisa é bem, bem animada, bem feita, o trabalho danado que deve ter dado pra fazer aquilo ali, porque é realmente muito esmerosa. Vale a pena, eu assisti só o primeiro episódio e com certeza vou assistir todos os outros porque é muito divertido, assistir dublado, a dublagem tá ótima também, então vale super a pena, assistam aí. Oni, a lenda do Deus Trovão. Vamos aqui para o nosso próximo e última rapidinha, que vai falar de uma série aqui, ó, que me chamou a atenção, que é o Vale dos Esquecidos, lá na HBO Max, uma série brasileira, série que mistura aí um terror com DNA brasileiro, segundo aqui a Veja, e eu olhei para essa matéria da Veja, pô, vou lá ler para saber o que é um pouco sobre essa série, e aí é uma produção nacional que usa lendas urbanas e cenários de floresta para construir suspense cheio de referências pop e olho na audiência juvenil. A série usa como pano de fundo algumas lendas urbanas de Paranapiacaba, cidade da região metropolitana de São Paulo, que ostenta, de fato, uma neblina fantasmagórica. Então, Vale dos Esquecidos estreou, ela lança uma vez por semana, ainda deve estar, acho que está no 4º episódio, aqui desde a nossa gravação, e ela está lá na HBO Max, trazendo uma história específica de Paranapiacaba, que vai contar a história de um grupo de pessoas que estão fazendo uma trilha, tem várias trilhas também lá na cidade, então eles estão fazendo uma trilha super desafiadora e tal, e alguém, né, como clássicos de terror, decide, pô, e se a gente for pra esse caminho estranho aqui que nunca ninguém foi, hein? Pô, vambora? Bora! E aí nesse caminho estranho tem um túnel bem estranho de uma linha férrea antiga. Pô, vamos entrar nesse túnel aí? Pô, vamos ver o que tem ali do outro lado? Vamos, bora! É a galerinha, os jovens ali curtindo ali a sua caminhada, eles entram no túnel, saem numa cidade que parece estar no 1900 e antigamente, sem luz, sem nada, e não conseguem sair. E eu fui procurar lá as lendas de Paranapiacaba, e como, claro, tem neblina, gente. É uma cidadezinha, ela é conservada, a cidade inteira é tombada, ou seja, ela está intacta. Gente, claro que vai dar o quê? Histórias de fantasma pra tudo que é lado. Então, a principal história lá que tem é da noiva, o véu da noiva, que é a própria neblina, né? Uma noiva que morreu no dia lá do seu casamento e a partir da morte dela, a neblina fez parte de toda a cidade. E o véu da noiva é essa neblina da cidade. Então, é claro, muitas histórias de fantasmas, cada canto tem uma historinha diferente, então você vai procurar, vou deixar links também na descrição aí, para você encontrar ali as histórias que estão sendo faladas, inclusive, em sites de turismo lá de Paranapiacaba, então você vai encontrar esses lugares, e como a neblina também, ela afasta algumas regiões, né, como ela é uma região meio montanhosa, você vai ver algumas casas que parecem estar meio que no céu, assim, né? Porque a neblina passa e você vê uma casinha em cima de uma nuvem, né? Então, cara, vai dar muita história esse lugar, né? Não tem dúvida disso. E tem uma série ali de terror, que é uma vibe meio A Vila, sabe? Do Shyamalan, aquele filme do Shyamalan, que as pessoas encontram uma vila misteriosa. Esse série, ela tem total a vibe do Shyamalan, mas ela vai pra um outro caminho ali que eu já achei meio, muito fantasioso, um negócio meio, muita explicação. Mas assisti só o primeiro episódio, quero terminar de assistir. É uma série bem interessante, apesar de jovens, né? Gente, escrevam jovens direito, porque série de terror, coisas de terror com jovens, você fica assim, tão puto com os personagens, que tipo, caralho, olha o jovem sendo jovem, fazendo coisas, meu Deus, ele vai ser irresponsável por isso, não acredito que ele vai fazer isso, enfim, tem várias coisas disso, porque é parte desse cenário do terror, né, e os jovens em grandes confusões. Mas é interessante, e ainda mais por passar nessa cidadezinha tão específica, assim, do Brasil, né, você vai botar ali grana, HBO Max, é original da HBO Max, botando grana ali em Paranapiacaba. Pô, muito bacana. Mikael, você pode falar a qualquer momento aí, Mikael. Você que é o cara do terror aí, que curte essas vibes aí sinistras. Não, eu não tava sabendo dessa série, mas o meu irmão morou um tempo em São Paulo e ele visitou essa cidade e ele falou assim, mano, tu tem que vir pra cá. Tem que visitar esse lugar. Ele fez um passeio turístico com a então namorada dele lá na época. E ele mandou uma série de fotos, assim, realmente parece ser um lugar muito bonito, né? E lugar onde tem neblina, né?
tem história, né? Então não adianta, Não assim, adianta. é comum, assim, e eu gosto de pensar também, a gente tá com Silent Hill aí, né, uma referência master, assim, no terror, Uhum. questão da própria Neblina, né, inclusive foi anunciado o remake do Silent Hill 2 esses dias aí, foi um rebuliço na internet, né, porque há 10 anos não sai nem nada sobre nenhum Silent Hill direito, assim, né, mas eu achei bacana, assim, inclusive essa história do véu, achei bem interessante. E eu acho que é aquela coisa, né? Eu lembro até o Washington Oliveto falou, e isso a gente fala muito aqui, que é se a gente quer criar uma história interessante, ele falava especificamente sobre publicidade, mas o quanto mais localizado, mais universal é, né? Com certeza. Então, eu acho que pegar pequenas histórias e pequenos locais, eu acho às vezes muito, muito, muito mais interessante do que tu pegar algo mais abrangente, né? Então, parabéns aí pela iniciativa da galera de fazer esse conteúdo sobre Paranapiacaba. Não, bacana, bacana. Muito bom. Então, confira lá, HBO Max. Está em andamento a série. Depois que eu terminar de assistir, eu trago aqui um mini review para vocês também. E assistam lá, Vale dos Esquecidos, na HBO Max. E vamos aqui para o nosso bloco de indicações. Momento aqui do Folclore BR, momento final, onde vamos indicar coisinhas que estamos assistindo, vendo, consumindo, lendo. Mas a minha indicação mesmo que eu quero deixar aqui é que vocês confiram aí o novo filhote adotado aí, a criatura adotada do Folclore BR, que é o webcomic Os Lendários, que é uma loucura do caramba, que é criado pela Rachel. E é uma história que vai reimaginar o Brasil, é aquela coisa da que a gente estava falando aqui, num universo fantástico completamente diferente, mas ela vai trazer várias referências do Brasil ali, personagens do folclore brasileiro também, em personagens completamente enlouquecidos. É um quadrinho bem rápido, assim, que conta a história de um menino que ele é um ex-trambiqueiro. Ele tá querendo sair do lugar do trambique ali, ele tá querendo fazer, ser o faz-tudo ali da cidade. Então ele se coloca nessa posição, pô, eu vou conseguir um trabalho, eu sou uma pessoa séria. Então você vai acompanhando a história desse garoto e ele tem ali um mistério por trás ali, uma coisa ali. E ele é uma referência ali ao Saci, é uma coisa mais distante ali, mas está presente, é o Sauim Catavento. Então vocês vão lá acompanhar, porque a gente está começando essa ideia aqui. Essa ideia de começar a abraçar alguns projetos e ver o que a galera está produzindo, trazer para perto da gente, para a gente conseguir levar essas discussões que nós estamos fazendo aqui. Nós temos a Lorena Herrero aqui, ó, mestra aí das artes do folclore. Ela está aí com os quadrinhos 1000% no Catarse. É uma pessoa aí que tá bombando demais. A gente precisa de outras produções desse tipo. A gente precisa. Teve uma pessoa que comentou lá, pô, é pra fazer, ó, parzinho com 7º filhos. Pô, gente, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Precisa dessas obras ali. Faz mesmo, porque eu gostei, eu achei essa história muito engraçada. Ela é muito pra quem gosta dessa vibe do nonsense, né? Sim. É caos o tempo inteiro. Eu fiquei pessoalmente encantada porque a autora pelo menos, eu não sei se ela nasceu em Curitiba, mas ela mora aqui em Curitiba, e ela faz umas piadas com questões do folclore local aqui, que eu consegui identificar, porque eu já tinha feito alguma pesquisa de coisas que tem por aqui, e eu achei muito engraçado, porque são coisas muito específicas aqui, talvez as pessoas não saquem que é uma referência, mas como tudo é nonsense ali, ela encaixa no roteiro de um jeito que, independente de se você sabe ou não, tá ali encaixa ali na história, mas eu acho legal trazer coisas, ela tá trazendo essas coisas específicas, né, essas coisas que ela ouviu dela, eu falo com a minha namorada, que a minha namorada daqui de Curitiba também, ela ouviu essa história também, então eu mostrei pra ela, olha só, ela falando a referência dessa história aqui, então eu sempre acho uma coisa legal a pessoa trazer alguma coisa específica, né, da cidade dela, sempre incentivo. Sim, então você vai lá no Folclore BR, procure aí no folclorebr.com, já tem lá um post lá específico sobre isso, e vão estar o link na descrição também para você ler no Tapas, inclusive, tapas.io aí, essa ferramenta aqui eu não uso muito,
mas a galera aí do webcomics usa pra caramba. Inclusive a Lorena aí é a mestra do tapas. Tá dando tapa na galera de 1000% aí sem parar. Vamos aqui pro Andrioli Costa. O que você tem aí pra gente, cara? Autorrecomendação aqui. Eu tô editando ainda o podcast que vai no dia 31 ao ar. Vai ser o dia da nossa celebração de Brasil, celebração da vida. Não tem um momento melhor para a gente ter um programa novo aí no feed. Arquivo Folclore é um podcast narrativo que eu resolvi fazer para revitalizar Poranduba de um jeito diferente. O primeiro episódio agora é sobre turismo lendário. Eu falo com 3 iniciativas de turismo pelo Brasil: Recife, São Paulo, Campinas, no caso, e Porto Alegre. Cada um chegou no mesmo lugar a partir do livro Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Muito interessante isso. E aí a gente vai entender, né, como é que a gente consegue trabalhar com lendas urbanas, revitalizando o patrimônio, discutindo temas importantes para o nosso contemporâneo, misoginia, feminicídio, racismo, enfim, como é que a gente atualiza isso sem só alegorizar as histórias e investir só na estética. Tá bem legal, aguarde. Perfeito, Show. perfeito. Lorena. Eu não terminei ainda o quadrinho, mas eu comprei recentemente o A Garota do Mar, que é um quadrinho feito pela Molly Ostertag, que é uma quadrinista aí ela já tem um repertório aí relevante, mas eu não sei o quanto ela é relevante aqui no Brasil. Mas eu me interessei nesse quadrinho aqui porque ela é um quadrinho baseado na lenda dos Selkies, né? Que são as foquinhas que saem do mar de noite, elas tiram a pele delas e tomam forma humana, né? Então tem uma série de histórias dessas ali na Europa, ali perto das Ilhas Faroé, nessa região ali na Dinamarca, essas coisas. Só que essa daqui, eu me interessei por quê? Porque não era só contar a história de Selkies, mas porque a autora, ela ia, quando ela era criança, passar as férias com os pais ali numa ilha da Nova Escócia, que é uma província do Canadá, e ela escutava essas histórias das pessoas, das focas que viravam gente, dos pais dela, quando ela ficava ali naquele período de férias, e isso motivou ela a, depois, quando ela já tinha esse repertório de quadrinhos, né, fazer essa história. Então eu estava interessada justamente em ver como que ela passa essa experiência pessoal dela para a história, porque a gente sempre vê gente fazendo história de coisas que elas leram aí, que elas sabem que existem, mas não evidentemente viveu, né? E sei lá, né? Tem que avisar essas coisas porque as pessoas são chatas, mas é um quadrinho LGBT, então, assim, fica o aviso também. E para quem se interessa, também tá aí. Com certeza. Mas, na verdade, isso pode atrair as pessoas também. Pode afastar, mas também pode atrair, né? Porque é uma narrativa necessária. Mas vamos lá. Ian, o que você tem aí pra gente? Você tá cheio de novidades que vem aí, tá ali. Eu vou no espírito do Andrioli, autopromoção. Já está em pré-venda meu novo filhote, A Vida e as Mortes Severino Olho de Dendê, lançado pela editora Intrínseca, uma obra espacial nordestina. Então, eu gravei muito vídeo hoje, então eu tô ficando já tô aprendendo como é que eu vou resumir, porque é difícil, né? Então, como é que eu tenho resumido ultimamente? Guerra nas Estrelas, vai para um forró, encontra Alto da Compadecida, dançam e dá match, e é isso que é Severino de Dendê, tá ligado? Esse forrozinho gostoso aí que vai sair desse encontro. A gente tá em pré-venda, vai ter muita novidade vindo aí, enfim, eu não sei o que eu posso falar, então não vou falar nada. Mas é muito importante, galera, que esse livro venda. Importante que você porque é o seguinte, entrar na editora é difícil pra caramba, mas permanecer nesse mundo deve ser cruel também. Então, galera, ajuda nós a ficar aqui, tá ligado? Então, compartilhem. O link já tá pré-venda, assim, já tá na Amazon, já tá na Submarino, já tá em todas essas plataformas que você pode comprar livro, né? Pode comprar diretamente na Intrínseca também. A gente vai lançar ele no dia... Está programado para sair fisicamente nas livrarias no dia 3 de novembro. A gente vai estar aqui na Bienal da Bahia no dia 12 de novembro,
certo? Uma sexta-feira. Vou estar lá com Cristiano Aguiar e com Márcio Benjamin, falando sobre de todas as coisas do mundo. Porque quando me chamaram, falaram que ia falar sobre policial, né? E agora mudou para terror. Eu falei, lascou, não de terror na minha vida. Lascou! Tô de perneta no navio. Mas enfim. O Aguiar do Gótico Nordestino? Exato, o Gótico Nordestino. E o lançamento oficial aqui em Salvador vai ser no dia 18 de novembro. Então, o Severino está aí ocupando minha vida por algum tempo. É isso que eu vou falar por bastante tempo. Ele está aqui, modo fofinho. O bonequinho que a Mary Miller fez dele, fofinho. Então, vamos ter novidades por aí, meu povo. Então, A Vida e as Mortes, Severino de Dendê. Comprem, pelo amor de Deus, comprem. Por favor. Por favor, compra aí pra mim, por favor. Mas é isso, a gente tava comentando sobre Severino aqui já há bastante tempo, e toda vez que a gente comentava alguma novidade, o Ian Fraser não estava presente. É um negócio assim, todas as vezes que comentamos de Severino aqui como uma notícia, Ian Fraser não estava presente na live, no nosso bate-papo aqui. E aí, na hora de lançar, ele aparece. É isso. Ele queria que a gente falasse do negócio. Não ele. Agora ele chegou aí. E em breve vamos falar um pouco mais aí de Severino, porque tá chegando com o pé na porta aí, a galera... Vocês não estão ligados ainda no que vem aí, as artes, as ideias, todas as coisas que o Ian tem mastigado aqui. Não, e vocês não têm ideia da diagramação, gente. Vocês não têm ideia da diagramação que esse livro ficou. Tá bonito, galera. Tá bonito por dentro. Eu espero... Emicida, se você tá me vendo, meu velho, espero que você goste do que eu fiz pra você, meu rei. Porque foi pensado em você mesmo. Foi pensado pra você gostar. Espero que você goste. Se você não gostar, me lascou. Massa. Então vamos lá, Mikael. O que você tem aí, Mikael? Oi, pra mim é uma coisa que eu já tava querendo compartilhar já fazia um tempo, que é um perfil do Instagram que eu e minha esposa a gente acha muito, muito massa, que é chamado Hand Painted Brasil, né? Sim, muito bom. E eu acho que isso tem tudo a ver com muitos assuntos que a gente conversa aqui. O Brasil é com Z, tá? E é uma curadoria, tá? A gente pode enviar fotos, qualquer pessoa no Brasil, assim, pode enviar fotos de pinturas, assim, super artesanais, de locais comerciais espalhados pelo Brasil, pinturas, letterings e tal, e assim, é cada arte mais doida e mais, assim, com cara de Brasil do que a outra, sabe? Então, essa fica a minha dica, um perfil muito massa, a galera atualiza constantemente, sabe? E eu me identifiquei muito, assim, eu senti que era um tipo de conteúdo que já devia existir mesmo, então me senti muito representado, porque a gente vai viajando pelo Brasil, vai andando pelos locais e vai vendo esse tipo de arte aí, né? Muitas vezes as pessoas não têm quase nada de background e aí elas têm que chamar a atenção para o seu local comercial, né? A sua vendinha, o seu centro comercial, ali a sua lojinha, de alguma forma. Então a pessoa pinta ali ou contrata alguém para pintar e saem umas artes muito, muito com cara do nosso próprio país. Então essa é a minha indicação para o bloco de hoje aí. Maravilha, essa página é maravilhosa, realmente, Hand Painted Brasil. Nome? É Hand Painted, painted ou paint Brasil? Hand Painted Brasil, né, no caso, com Z, né, então tudo junto, que é pintado à mão Brasil. Assim, o que o Brasil mais tem é esse tipo de arte. Todo mundo, em todas as cidades possíveis, você vai encontrar alguém que fez no barzinho, na porta do bar, do lado da escola. A Mônica. Eu ia comentar isso. Eu senti um pouco de falta da Turma da Mônica dos Muros de Escolinha. Mas eu vou perdoar, porque existe já uma página chamada Turma da Mônica em Muros de Escolinha que é dedicada para isso. Então tudo bem. Nossa Senhora. Não, e os muros de escolinha
escolinha, não só Mônica, mas todas as imagens dos muros de escolinha são coisas que toda cidade tem e tem algumas bastante assim. Únicas, exatamente, Lorena. Porque é muito legal. E aí eles vão juntando essas imagens do Brasil todo e você vai ter as misturas de anime, aquela coisa que a gente fala aqui da cultura pop no meio das coisas. Vai ter mistura de anime, Bart de filme, de coisa. Bart Simpson, sei lá, dançando forró. É o Carreta Furacão modo ilustração. É o Carreta Furacão ilustrado na parede. Maravilhosa essa parte. Excelente recomendação. E nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Agradecer demais a presença de todos vocês que estiveram aqui. É importante antes da galera ir embora. Galera, não vamos dar mole, galera. Todo mundo que votou no primeiro turno tem que votar no segundo turno, viu? O sacrifício que muita gente fez no primeiro turno. No segundo turno tem que viajar. Galera, viaja de novo. Vai votar. Minha passagem já está comprada. Eu sairei de Juiz de Fora para voltar para o Rio de Janeiro para votar, minha gente. Isso aí não pode deixar passar. Dia 30 agora de outubro, vamos votar. Vamos fazer esse exercício aí, porque isso acho que nunca foi tão importante. Agora estamos num momento realmente muito delicado e as coisas estão escalando porque a gente tá num outro ritmo, né? A coisa não tá normal, né, cara? Isso não tá normal. Não é assim que é. As pessoas não falam desse jeito, não são desse jeito. Isso não pode ser assim. E é crime atrás de crime. Não dá. Assim, real, não dá. E aqui no Folclore BR nós temos um posicionamento bem claro. É Lula e ponto final. Não tem outro caminho. Não tem talvez, não gosto do Lula. Não sei se é legal. Mas pensa isso depois, tá? Pensa isso depois. Lula lá, vamos botar esse L aqui, ó. Brilha uma estrela. Depois a gente discute. Vamos combinar assim? Bota lá, perto 13, confirma e depois a gente chama a gente pra reclamar, que a gente reclama também. Que tem muito Vamos reclamar junto, é isso. A gente quer juntar pra reclamar junto. Não tem nenhuma pessoa endeusada, não tem santo, não tem nada disso não, cara. O único endeusado aqui é o Malu. Exato. A gente tem agora nesse momento que definir se a gente quer a democracia ou não democracia. É muito simples esse movimento. Tem um lado que quer resistir e tem um lado que quer matar. Gente, isso está muito claro. E, independente do resultado, estaremos juntos para resistir, reclamar, falar e ir lá lutar pelos nossos direitos. Continuaremos aqui, independente me arrepiei aqui, tô arrepiado de verdade. Isso mesmo. É isso aí, galera. Folclore é povo, folk. Pensem no povo passando fome, o povo morrendo na rua, tá? Lembrem disso. Vamos nessa. Vamos nessa, gente. Abração, todo mundo junto e bora! Valeu, gente! Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de uma forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.